É um grande prazer estar convosco neste santo sábado, o dia que Deus instituiu como nosso dia de guarda e de aproximação um pouquinho maior a Deus. Mas não o único dia em que nós nos devemos aproximar de Deus. Agora, muito sinceramente, eu gostava de começar com uma pergunta. Depois de uma escola sabatina tão bem recapitulada connosco, não acham que poderíamos ir para casa? Eu vou-vos dizer algo. Eu penso que este culto hoje vai durar cerca de 2 horas. Porque vou essencialmente basear-me numa conversa que tive ontem com uma pessoa durante 2 horas. Quando comecei a preparar o culto, quando foi combinado que seria hoje a minha responsabilidade de convosco partilhar a palavra, eu decidi falar naquilo que vou falar. Quando comecei a estudar a lição, eu disse, mas repetir? Vou mudar. E fiquei hesitante, mas já tinha enviado para quem faz a orientação, o André e a sua mãe, a irmã Sónia, quem faz a orientação e a distribuição do boletim informativo, já tinha enviado a informação. E pensei, agora é tarde, mas mesmo assim vou mudar. E esta conversa de ontem não me faz mudar. E pensei, não, temos que continuar a falar sobre este assunto. Sabem, já disse isso várias vezes, aquilo que eu faço. E o dia de sexta-feira, na minha atividade profissional, é o dia em que eu tenho conversa com diabéticos. E ontem, ao ver a listagem, eu vejo o Sr. Daniel. São nomes que eu estou a inventar. E eu disse, outra vez, desde 2006 que eu sigo este senhor como diabético, nunca, mas absolutamente nunca tomou em conta tudo quanto eu disse. Mas também nunca faltou a uma consulta. Quando eu proponho, seja o que for, ele diz que sim. E depois, na consulta seguinte, então, como estão as coisas, tem aplicado, não fiz aquilo que me disse para fazer. Então, vem a empatia que eu tinha, e friso bem, tinha com este senhor. No entanto, desde muito cedo me apercebi que era um homem que não era tão, obscuro na sua mente. Era um homem instruído, um homem muito curioso e que muitas vezes abordava determinados assuntos quase sem nexo com aquilo que nós estávamos para falar, mas mostrava um grau de inteligência acentuado. Isso fazia com que, enfim, a minha tolerância para ele fosse aceitável. Não vamos aumentar muito. Ontem, na consulta, põe-me a seguinte questão. Se Deus existe, por que é que isto tudo acontece? Foi ele que iniciou esta conversa. Não sei porquê, sem muito refletir e pensar, entrei pela parte religiosa, explicando que havia um conflito, que esse conflito nós somos apenas peões no meio deste conflito todo, onde de um lado temos o bem, do outro lado temos o mal. Não estou a dizer nada de novo, pois não? Ainda não tinham tido esta consciência? Eu penso que todos nós já tivemos ou temos consciência em determinada altura. E o Senhor vira-se para mim e diz assim, acredita nisso? Acredito, respondi. Mas isso são tudo ideias. E eu começo com timings, com tempos. Que este mundo existe há sensivelmente 6.000 anos, fruto da criação de um Criador que é Deus, esse Deus que o Senhor referiu, 6.000 anos. Estão a ver onde a mente dele ia caminhando e por onde eu ia. Bom, eu não vou contar tudo, porque senão seriam 2 horas. Fomos falando de tudo. Às tantas ele vem para a história.
E eu disse, quero livros de história, porque em determinada altura ele diz, mas acredita na Bíblia? Eu acredito. E eu pergunto, mas porquê? Dê-me uma razão para eu perceber. Antes tinha-me falado na história e eu fui a esse tema. Recorda-se que me falou de história, a história confirma, a história diz, como o Senhor disse várias vezes. Pois a Bíblia fala antes da história nos falar. E começámos então a falar e eu falei nos livros de Daniel e Apocalipse, dizendo um é a história no Velho Testamento e o outro é a história no Novo Testamento. E por aí fomos falando, utilizei a palavra de Deus no meu telemóvel, porque não tinha a Bíblia física, e entramos por aqueles capítulos, por exemplo, Mateus 24, Lucas 21. E ele disse, mas isso já existe desde sempre. E eu perguntei, o senhor já alguma vez viveu uma situação como esta? Já pensou como, muitas vezes, nós deveríamos estar mais alerta e ver que há mais episódios com muito maior frequência e com uma intensidade aparentemente maior a tudo o que a história nos tem dito. E ali ficou um pouco mais alerta. E ficou um pouco mais, como dizer, ficou mais atento àquilo que eu estava a dizer. E em determinada altura, isto quase próximo do final da conversa, diz-me ele assim, então nós estamos condenados, não temos qualquer hipótese. O que é que entra aí? O livro que andamos a distribuir, A Grande Esperança. Se eu vou-lhe oferecer um livro, o senhor gosta de ler, vou-lhe oferecer um livro. Não estava no meu gabinete, porque ele estaria mesmo ali à mão de semear, como nós dizemos. Estava no outro, subi ao primeiro andar, fui buscar, desci, entreguei. O homem olhou para aquilo, para o livro, e disse, vou ler atentamente. No final, o meu parecer em relação àquele senhor, acreditam que mudou? Completamente. O que eu queria, essencialmente, que todos nós pudéssemos perceber, é que, primeiro, vivemos um tempo muito particular. Este tempo deve trazer-nos muitas lições, senão estamos a dispersar a nossa atenção e a perder tempo. Ou nos diz algo, e esse algo poderá eventualmente mudar alguma coisa, ou não nos diz nada, e então temos que pensar duas vezes o que estamos a fazer, porquê que fazemos e qual é o nosso papel neste mundo. Gostava que acompanhassem comigo alguns textos. Eu gostava de ler São Lucas capítulo 21, a partir do versículo 29 até o versículo 36. Eu trabalho numa zona onde esta árvore é, como dizer, muito comum, desta parábola que Jesus contou. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Onde eu trabalho, há imensas figueiras. E se há fruto que eu gosto é do figo. Maduro, o figo fresco. O figo seco já não vou tanto. Às vezes, os meus pacientes gostam de me oferecer coisas. E uma das coisas que me oferecem são garrafas de whisky. E eu digo sempre, que pena ter gasto dinheiro. Eu aceito só por cortesia, mas explico perfeitamente de uma forma indireta que não vou fazer uso daquilo. E uma vez um paciente disse-me, então, o que é que eu posso oferecer? E eu perguntei-lhe, onde é que o senhor mora? Ou a senhora, já não me recordo bem. Eu vivo no campo. E o que é que tem lá no campo? Depende da época, temos frutos. Acha coisa melhor para oferecer? E agora, de vez em quando passa por lá com um baldinho, com um saco, não tem consulta. É para lhe deixar, é dar, e pum, lá vai. Agora, olha, neste momento estamos a comer figos que ele nos ofereceu. É um pequeno detalhe, lembrei-me agora,
a propósito da figueira. E é este fruto que Jesus quer dar como exemplo. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, que coisas? O que está antes, o que foi dito nos versículos anteriores, não vamos ter tempo de ler, a partir do versículo 5 deste mesmo capítulo. Quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Isto não vos faz pensar um pouco? Então eu pergunto, e os meus pais que já faleceram? Não passou esta geração, a geração deles, não passou para que isto aconteça? Ainda voltando à conversa com aquele paciente, às tantas falamos na morte. E eu expliquei o fenómeno da vida, como a vida existiu, como a Bíblia nos ensina, deste Deus Criador, aquele Deus em quem eu confio, e até em termos de brincadeira disse, cada um escolhe a sua família. Eu prefiro escolher a família de Deus e não uma família de animais que foram criados por esse Deus. Prefiro ser família do Criador do que propriamente de uma criatura. E falou-se na morte, falei na morte. E quando estava a explicar o momento da criação e do pecado, do início do pecado neste mundo, eu disse-lhe, sabe qual foi o primeiro ato de amor que Deus teve para com o ser criado? Foi pôr um anjo a proteger a árvore da vida. Foi o primeiro sinal de amor de Deus. Assim que o homem aceita o fruto do pecado, Deus imediatamente aciona o seu plano de quê? De amor. O plano de resgate, recuperação, de reconciliação. E o Senhor ficou assim admirado e disse, mas como? Explique melhor. Eu disse, imagine todo este sofrimento que nós temos durar uma eternidade. Imagine uma pessoa com uma doença que nós dizemos que é fatal, não tem qualquer hipótese de sobrevivência, continuar eternamente. Como seria a degradação do ser criado por Deus? O primeiro ato de amor foi proteger, para que isto não prolongasse. Tem um fim. Continuando. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Voltando ainda só para explicar esta questão da geração. Depois da morte, o que é que acontece? Zero. Para a pessoa que faleceu, se faleceu com a esperança em Cristo, o que nós acreditamos que a nossa irmã Maria da Luz agora aconteceu com ela, o próximo ato consciente que ela vai ter vai ser ver Jesus, que ela amava, aproximar-se. Isso vai acontecer com todos. Por isso é que esta geração não passa. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra de Deus, mais uma das características em resposta ao meu grande amigo Filipe Cerejo, é eterna. É eterna. Acautelai-vos, pois, vós mesmos, que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Este, para mim, é o texto essencial sobre o qual eu gostaria que todos nós, mais tarde, ponderássemos e, sobretudo, tomássemos decisões. Pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E versículo 36, vigiai em todo o tempo e orai, para que não sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu gostaria muito de estar. Gostaria muito de estar em pé diante do Filho do Homem, conversar com o Filho do Homem.
conversar com aquele que morreu por mim e eu ainda nem sei porquê. E nunca saberei. Penso que nenhum de nós um dia poderá justificar a razão porque Deus morreu no meu lugar. Ninguém vai conseguir explicar de forma válida. O que é que ele vê de útil em cada um de nós? Jeremias diz no livro de Lamentações de Jeremias, e convido-vos a abrir, vamos ver alguns textos da Bíblia. Lamentações de Jeremias no capítulo 1 e no versículo 20. Não é um livro muito grande, não é muito usado, mas olha o que diz. Olha ao Senhor quando estou angustiado. Quem é que pode não dizer isso? Sabem que uma coisa que me perturba muito é não conseguir ler as emoções das pessoas com este objeto que tenho à minha frente. Geralmente na brincadeira, ainda há bocado estava a dizer a alguém: gosto muito do vosso sorriso, gosto muito do seu sorriso. Qual é o sorriso que eu vejo? É zero. Isto angustia-me até certo ponto, ok? Podemos ver nos olhos, é verdade. Mas não é tão bonito. Viram o gesto da irmã Valentina há pouco? O que é que faltou aqui? O abraço. Faltou o abraço. Nós somos naturalmente seres de contacto. Porquê? Fomos moldados com contacto. Deus pôs as suas mãos em cada um de nós. Portanto, estamos angustiados também por isto. Também. O versículo não fica por aqui. Turbadas estão as minhas entranhas. Agora vejam o estado de espírito em que está. O meu coração está transtornado dentro de mim. E agora, qual é a causa? Gravemente me rebelei. Contra quem? Contra este meu Deus. Esta é a situação normal, mais habitual entre nós. Fora me desfilha a espada, dentro de mim há somente a morte. Este momento de depressão profunda, só tem uma cura, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Cura programada também. Poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo, e nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 7, estão a ver que afinal a Bíblia é uma. Não podemos dizer que o Novo Testamento diz isto e o Velho Testamento diz a sua biografia? Seguramente não. Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. É isso que eu gostaria de fazer. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E agora o versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará o corpo desta morte? Depressão profunda tem o apóstolo Paulo nesta altura. Penso que se nós ficássemos só por aqui, diríamos, como este meu utente, não tenho qualquer escapatória. Se o ensino de Deus fosse apenas este, a culpa sobrecarregar-nos-ia tanto que nós não poderíamos de forma nenhuma ter aquilo que depois, em conversa com um jovem de nossa igreja, ele me disse: esperança. E esta é a segunda história que queria também contar, que aconteceu também ontem. Um jovem da nossa igreja, com quem por diversas vezes tinha contactado, porque ele andava por caminhos que aparentemente não seriam os melhores, e de vez em quando
íamos almoçar juntos ao longo da semana. Íamos conversando. Em determinada altura, a minha ideia foi caso perdido. E já não sou eu que convido, mas ele que me convida. Vamos almoçar juntos. Combinámos um almoço que foi ontem. Ao longo do tempo que estivemos juntos, ele explicou-me o que queria dizer. E ele dizia-me o seguinte: todo este confinamento, toda esta situação social, esta pandemia, fez-me ter uma alegria de viver como nunca tinha tido antes. Eu abri os meus olhos, muito espantado, e pensei para comigo: estás bem? Diz ele: comecei a ter consciência de que realmente o meu Salvador vem muito em breve. Não em breve, muito em breve. Que maior alegria posso eu ter? Sabem que mexeu comigo também ouvir da boca deste jovem este testemunho. Ele tem agora a ocasião de testemunhar de uma forma diferente. É estudante, terminou agora um ano escolar, como outros quaisquer, teve menos aulas presenciais, como qualquer um de vocês tiveram, mas diz ele: nunca testemunhei tanto como agora. Está a viver em casa de uns tios que são perfeitamente agnósticos e, pelo seu comportamento, a sua compostura dentro de casa, com quem está a viver agora, temporariamente, os tios têm feito algumas perguntas. Ele não é propriamente aquele como eu, que às vezes falo demais. Ele é mais comedido e diz ele: quando me perguntam, respondo. Se não me perguntarem, fico calado. E as pessoas têm perguntado tanto. Fiquei tão, feliz de ver que este jovem começou a perceber o que é a escola sabatina. A lição daquilo que nós temos estado a estudar ao longo destas semanas. O que é o testemunho. E foram estas duas histórias vividas ontem que me disseram: penso que não será a despropósito falarmos sobre este tema. O apóstolo Paulo está numa situação de desespero. Penso que todos nós, num momento ou outro de nossa vida, estamos exatamente como ele. Mas Jesus diz que há solução para isto. Conhecemos todos aquele texto de São Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, verso 28, e eu vos aliviarei. E porquê? Porque o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. O fardo, aquilo que Jesus pede a cada um de nós, é leve. Aquilo que nós carregamos, que é o pecado, isso é um peso. É um peso. E aquilo que o profeta Jeremias chama como a bendita esperança, que é a esperança que tem, por exemplo, a família da nossa irmã Maria da Luz, a esperança que pessoalmente eu tenho em relação aos meus pais, esta esperança de participar, como eu disse a esse meu utente, como eu lhe disse, a Bíblia fala-nos em 2 ressurreições e diz que nós somos felizes se participarmos na primeira ressurreição. Essa é a bendita esperança que nos acompanha. Essa é a razão pela qual nós deveríamos, e eu digo bem, deveríamos todos, testemunhar muito mais e falar de forma aberta aquilo que nos traz sossego, amparo ao coração. E que penso que muitas vezes perdemos muitas oportunidades. Não sou propriamente o mais novo dos que estão aqui presentes. Há já alguns aninhos que vou vivendo neste mundo. Desde a mais tenra idade, os meus pais me falavam nesta bendita esperança.
porque tive o privilégio de nascer num lar cristão, de ser, como outros aqui presentes também são, da 4ª geração de adventistas. Mas mais uma vez estou convencido que não é a Igreja Adventista que me salva. Mas o Cristo que a Igreja Adventista quer pregar, esse é que me salva. Recordo-me de campanhas de evangelização que foram feitas numa cidade onde eu passei santos e bons momentos, a cidade de Luanda, numa igreja que tinha talvez a capacidade de 10 vezes esta igreja, onde tivemos a oportunidade de ouvir um homem que agora já descansa também nesta bendita esperança, o pastor Moisés Nigri, numa campanha de evangelização que durou largas semanas, algumas semanas, e do qual se batizaram mais de 100 de pessoas. Quem já passou por isto, penso que mexe um pouco cá dentro, mexe. Lembro-me de ver batismos, o meu pai a batizar num rio, no leste de Angola, onde a primeira missão era espantar os crocodilos, porque era o reino deles. O meu pai lá dentro e as pessoas a baterem com paz no rio para que os crocodilos não viessem. Faz-se o batismo, este terreno não é nosso, vamos embora. Tinha a idade do meu neto, mas recordo-me, estas imagens ficaram. Lembro-me de fazer campanhas de evangelização onde a igreja era uma pedra enorme, no meio do mato, o pregador embaixo e as pessoas sentadas ao longo daquela pedra, centenas de pessoas. Lembro-me de situações que seguramente hoje em dia não teremos e não terei a oportunidade de voltar a viver. Mas chegou o momento em que eu estou convencido, isto é convicção é minha, não é da palavra de Deus, é minha, e vou partilhar convosco, que hoje não temos condições, nem provavelmente teremos novas condições para fazer campanhas deste tipo. Mas como o Sr. Daniel, que eu vos referi antes, há milhões de pessoas que estão à espera de ouvir da bendita esperança que nós temos na palavra de Deus. Para isso é preciso o que nós tínhamos dito e vamos dizendo ao longo das lições, a nossa disponibilidade pessoal, o conhecimento que nós podemos ter, o privilégio que temos de ter a palavra de Deus ao nosso alcance. E ainda ontem alguém me dizia, porque tinha muitas dores, já descobri como posso aliviar as minhas dores. Vou começar a praticar yoga e assim posso fazer meditação. Eu virei para ela e disse assim, eu já faço meditação há muitos anos, todos os dias, ainda hoje fiz meditação. E não preciso do yoga. A senhora também pode fazer meditação. Ficou-se a olhar para mim. Fez meditação? Sim. De manhã, assim que me levanto, faço meditação. Mas medita em quê? Olha naquilo que Jesus me deixou para eu meditar. A sua palavra. Acredita nisso? Acredito. Não tive, foi 2 horas para falar com ela. Mas que pena não ter tido as 2 horas para conversar com ela. Eu penso cada vez mais que a propagação do Evangelho vai ser boca a boca. Ou antes, boca a orelha. Pessoalmente. E aí todos estamos envolvidos. Todos estamos envolvidos. A igreja em si
é o local onde nós temos de poder juntos apoiar-nos uns nos outros e, mais uma vez, reforçar esta confiança que nós temos que ter na sua palavra, na palavra de Deus. Mais uma vez, cada um de nós vai ter a oportunidade de, testemunhando aos outros, como dizia o Filipe Cerejo na recapitulação da lição, o primeiro beneficiado quando nós testemunhamos, sabem quem é? Somos nós próprios. E se nós podemos ser beneficiados e outros também podem, vamos a isso. Porquê que Jesus morreu de braços abertos e não de braços fechados? Ele quer apanhar todos. E todos somos nós e os outros. Mas para isso é preciso que primeiro nós nos reconciliemos. E vamos voltar ao texto de Romanos, no capítulo 7. E o versículo 25, agora. Se o apóstolo Paulo tem ficado apenas nos versículos anteriores, no versículo 24, quando ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quando fala desta morte, não fala da primeira morte, esta que nós temos, mas da segunda morte. Qual será essa? Depois da segunda ressurreição, como diz a palavra de Deus no Apocalipse, capítulo 20. Depois dessa segunda morte, há uma nova ressurreição. Ou antes dessa segunda morte, há uma segunda ressurreição. E depois é para acabar tudo de vez. Foi assim que eu finalizei a conversa com o Sr. Daniel. Ele ficou: bom, isso dá esperança. Olhou outra vez para o livro e diz: vou lê-lo o quanto antes. Olhem o que o apóstolo Paulo diz, versículo 25. Dou graças a Deus por... Pois é, este é que é o fundamento. Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. A minha tendência é para o pecado. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o plano da salvação é exatamente isso que nós temos que anunciar a todos. Temos esperança. Todos. Só depende da nossa atitude. Se quisermos, podemos ser salvos. Deus é de tanta liberdade que nos dá até a liberdade de escolha do mal. Mas vai deitar uma lágrima por mim se eu não aceitar. Vai-lhe custar. Jesus dirá: por este não valeu a pena morrer, que pena. Mas todo aquele que aceita e que dá graças a Deus por Jesus Cristo, ele dirá: valeu a pena morrer. De que lado estou? Mas, sobretudo, de que lado quero ficar? É uma decisão pessoal. Ninguém pode tomar a minha decisão, só eu. Ninguém pode pensar que há um outro intermediário. É o mesmo apóstolo Paulo que diz: não há ninguém entre nós e Deus, só um. Quem? Jesus Cristo. Pronto. Graças a Deus por Jesus Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, não vamos durar 2 horas. Mas não me importa conversar com alguém que queira conversar sobre 2 horas desde que falemos da palavra de Deus, tudo bem. Gosto muito. Não sei muito. Procuro saber. Permita a Deus que cada um de nós possa saber o essencial. E o essencial é aceitar este Jesus Cristo como seu único Salvador. Não há alternativa para a salvação, só Jesus Cristo. Não pensemos que isto vai melhorar. Não acredito muito. Pode melhorar temporariamente, se calhar uma ocasião para cada um de nós tomar boas decisões também e procurar espalhar mais um pouco a palavra de Deus.
A minha convicção é que hoje em dia cada um de nós é o ser criado por Deus, que Deus pede para pregar aos outros a sua palavra. Então, como dizia o nosso irmão Filipe também, Cerejo, hoje vão dizer, hoje foi o domínio dos Filipes, não estamos em Espanha, está bem? Estamos em Portugal. Hoje, se tivermos oportunidade, não nos calemos. E seguramente que vamos fazer uma coisa, este tempo será mais curto. Este tempo de sofrimento, de angústia, será mais curto, porque Jesus voltará mais cedo. Permita Deus que no céu possamos dizer: valeu a pena sofrer, porque aquilo que nos é oferecido não tem qualquer comparação com aquilo que é o sofrimento que cada um de nós poderia alegar. No céu, quero ver-vos a todos, porque assim seguramente estaremos todos no céu. E poderemos então ver aquilo que, quando abre as mãos, olha, está ali a marca. Estão ali as marcas do pecado nas palmas das suas mãos. E foram essas marcas que me salvaram e que salvaram cada um de nós. Deus vos abençoe.